Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Manaus AM. E nesta noite, às 22h25, de sexta-feira, quero trazer mais uma reflexão, número 185. E como de costume, sempre eu gosto de pensar, repensar, orar, meditar sobre as reflexões que eu trago nesse canal do YouTube. E como eu falei anteriormente, em dois dias eu estou trazendo uma reflexão, para eu poder ter um intervalo de tempo para reconstruir os pensamentos. E nessa reconstrução de pensamentos e ideias, tem 2 dias que eu penso relacionado à questão da família, da questão do homem, da questão de Deus. Tem muitos mistérios envolvidos na pessoa de Deus, na pessoa do homem. Quando você para pensar, os mistérios que muitas vezes nós não temos o entendimento para entendê-lo e compreendê-lo, mas os nossos pensamentos saltam na nossa boca, no nosso lábio, para que a gente possa se expressar. Eu sempre fui assim, mesmo de criança, sempre fui uma pessoa que buscava conhecimento, que parava para pensar e era diferenciado dos outros. Uma certa vez, ali no Pau d'Arco do Canto, no estado do Piauí, me lembro como hoje, os meus pais costumavam me levar para aquelas festas paroquianas, aquelas festas de missa. Todos os anos tinha aquelas missas dentro do catolicismo. E aí uma certa vez eu me perdi dos meus pais. E aí me acharam pegado ali, eu sustentando ali na batina do padre. E ali o pessoal aproveitaram e começaram a tirar foto do padre. E eu estava ali junto com o padre. E ninguém viu, e nem o próprio padre viu eu agarrado ali na batina do padre. E aí, quando revelaram as fotos, estava eu lá, de lado do padre. E aí o pessoal me via como uma criança diferenciada. Até uns pensavam que de repente eu ia ser um padre, ou um coroinha, como diz eles. Mas Deus tinha outros planos para mim, e hoje, pela misericórdia de Deus, sou pastor evangélico, lavado e remido no sangue de Jesus. E sempre Deus me abençoe. Sempre Deus está me abençoando com palavras novas, com reflexões novas, com mensagens novas. Quando eu atuava na escola bíblica dominical, eu tirava a noite adentro, até o dia amanhecer, preparando as lições da escola bíblica dominical. E muitas vezes a gente pensa assim, para que tanta estudo, para que tanto conhecimento, para que tanta busca? Mas essas buscas que eu tive no princípio da minha caminhada, está me servindo para hoje. Porque muitas vezes chega um momento que você não pode mais estudar, ou você não tem mais uma capacidade intelectual, mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, para que você busque, ou que você continue buscando conhecimento igual você era antes, de uma maneira exaustiva.
o nosso corpo não aguenta mais, a nossa mente ela já está um pouco mais cansada. Então por isso que armazenar conhecimento é muito bom. E nesse percurso de 23 anos de caminhada, armazenei muito conhecimento dentro da minha vida. E esses conhecimentos faz com que Deus traga todos os dias uma reflexão nova para mim trazer aqui nesse canal. E hoje eu vou falar sobre a reflexão número 184 e quero falar sobre a questão da família. E eu buscando um entendimento relacionado à questão da família, à questão de Deus, a questão da formação do homem, a criação do homem, e cheguei a uma conclusão que o maior teste que nós temos, o ser humano, ou o homem em si, ou um líder, ou um pastor, ou um obreiro que tem família, o maior teste que nós temos é a família. E podemos dizer que esse maior teste que nós temos, que é a família, temos que passar por ele. Porque é um dos testes primordial na vida de um familiar, na vida de um líder, na vida de um pastor, na vida de um obreiro, na vida de uma pessoa simples. É a família. Por isso que eu cheguei a uma conclusão, e olhando para o texto, lá no livro de Gênesis, você abre aí, e nós vamos estar meditando em algumas partes que me chamou a atenção. Uma das partes que me chamou a atenção foi voltada à criação do homem. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27 fala assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só o grande mistério voltado à questão do ser humano, voltado à questão da família. Agora a pergunta é essa, vou te fazer uma pergunta: por que Deus criou o homem e a mulher? Se tudo ele já tinha criado, o céu e a terra, os anjos, os serafins, os querubins, os seus auxiliares para lhe servir. E aí eu me perguntando, qual foi o propósito de Deus criar a família? Qual era a visão de Deus voltada à questão da família, à questão do homem, à questão da mulher? Qual era o propósito? Por que Deus criou? Se ele já tinha os anjos, já tinha os seus auxiliares. Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a mulher? E por que Deus criou a sua própria semelhança, a sua própria imagem? Qual é a imagem de Deus? Porque aqui fala, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homens e mulher os criou. Então nós somos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Qual é a semelhança de Deus? Qual é a imagem de Deus? Olha para o ser humano que você vai ver a semelhança de Deus. Porque ele criou conforme a sua imagem e semelhança. Quando nossos filhos nascem, no sentido biológico, você olha para o rostinho dele e diz, esse puxou para o pai, esse puxou para a mãe. É a cara do pai, é a cara da mãe. Então, o nosso filho foi formado a nossa imagem e semelhança. Da mesma forma foi Deus. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. E a mulher, a mesma forma. Então eu paro assim para pensar e fico pensando, meu Deus,
como a família, ela tem uma importância poderosa para Deus, porque a família é um dos maiores testes para o pastor, principalmente para o líder, aquele que é de frente de obra, e um dos maiores testes para Deus. Como assim, pastor S? Por que Deus criou a família? Qual é o propósito? É porque Deus era solitário? É porque Deus se sentia sozinho lá nos céus? Os anjos não eram suficientes para estar ao lado de Deus? Os querubins, os serafins, os seus auxiliares, os seus milhares de anjos não eram suficientes para já estar ao redor de Deus, lhe servindo? Eu lhe digo que não. E aí ele cria a outra parte, que é a parte do ser humano. E quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele criou de uma forma que, a princípio, o homem seria imortal. O homem não morreria, a mulher não morreria. Mas o que eu quero te falar é que se nós não passar no teste da família, nós não estamos aptos para exercer nenhuma outra área da nossa vida dentro de um sistema religioso, dentro de um sistema de comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não governa a sua casa bem, não pode governar as coisas de Deus. É por isso que Satanás ele tem a maior sede pela família. Por quê? Porque ele sabe que a família foi feita à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os querubins, os serafins, não foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O único que foi feito à imagem e à semelhança de Deus foi o homem. Por isso que Satanás ele tem a maior sede pela família, para que a família seja destruída, a família não venha a subsistir. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou homem e mulher, os criou, justamente foi para fazer parte da sua vida. Então, se Deus criou o homem, criou a mulher para fazer parte da sua vida, é porque nós temos importância, nós temos uma maior importância para Deus. Nós somos importantes para o Senhor. Nós somos importantes. Ele quis trazer nós para perto dele como família. Ele nos criou para fazer parte da sua família. Deus nos criou para fazer parte da sua vida. E aí você, mais avante, você vai ver lá no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, olha a importância do ser humano. Olha a importância do homem. Então, temos que parar um pouquinho para pensar e devemos cuidar da nossa família, zelar da nossa família, dar o tudo para a nossa família, porque a nossa família foi Deus que criou, foi Deus que formou a sua imagem e semelhança. Então, se nós cuidamos mal da nossa família, é como o nosso relacionamento com Deus também não é essas coisas. Não é. Nós não estamos respeitando a imagem e a semelhança de Deus, que são a nossa família. Porque quando você não respeita a família, você não está respeitando Deus.
porque a família foi feita à imagem e à semelhança de Deus. Então é muito complicado o entendimento voltado a essa questão. E aí lá no versículo 18 fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, e trouxe Adão. Então é interessante você parar para pensar que a família verdadeira, não é um relacionamento de uma pessoa do mesmo sexo. Não tem como dois homens casar e se relacionar e dizer que faz parte de uma família. Não tem como duas mulheres se casar, se relacionar e dizer que faz parte da família. Mas que família? É aqui onde eu quero chegar. Que família? E aí muitos falam assim que quando a gente chega a esses pontos, fala assim, mas isso é discriminação. Como é que nós estamos discriminando? Se a própria palavra de Deus está falando de que Deus criou homem e mulher. O homem como marido e a mulher como esposa, para viverem juntos. Deus não criou dois Adão para viver juntos. Deus não criou duas Eva para viver juntos. Deus criou homem e mulher para se relacionarem no sentido sexualmente, para poder ter filho e formar família. Como é que dois homens podem formar uma família? Como que duas mulheres podem formar uma família? A menos que se adotar filho. Mas a família verdadeira é essa que vem voltado e que veio do próprio Deus, a sua imagem e a semelhança. Agora, como é que dois homens convivendo juntos é a imagem e a semelhança de Deus? Como é que duas mulheres vivendo juntos é a imagem e a semelhança de Deus? Pense junto comigo. Pastor Edson, você está sendo radical demais. Não, eu estou apenas raciocinando. Eu estou trazendo um pensamento dentro das Escrituras Sagradas, se nós temos ela como verdade. Agora, se nós não temos a palavra de Deus como verdade, beleza? Aí, dois homens casando e se relacionando, tá certo. Duas mulheres casando e se relacionando, tá certo. Só que, pela palavra de Deus, tá tudo errado. E eu quero que você compreenda essa reflexão, né? Não venha excluir ela, não venha bloquear ela, porque está vindo de dentro da palavra de Deus. Se você bloquear a minha mensagem, ou se você excluir a minha mensagem, você está excluindo a própria palavra de Deus. E a Bíblia fala que aquilo que nós negamos, se aqueles que negam a palavra de Deus, vai chegar o momento de Deus também negar ele. Raciocina que você faz parte da família de Deus, criada à imagem e à semelhança. Você não veio de um macaco, você não veio de um animal, de um cachorro, de um jumento. Você veio da imagem e semelhança de Deus. A menos que você ache que Deus é um macaco, né? Porque dentro dos estudos humanos, pensa que nós viemos dentro de uma evolução. Nós não fomos evoluídos até chegar onde nós estamos chegando. Deus já nos criou dessa forma, a imagem e a semelhança de Deus. E a imagem e a semelhança de Deus não é animal, não é macaco.
De jeito nenhum. Por isso que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, a família verdadeira é essa. O resto é oba-oba. É outro tipo de família, que quer dizer família, mas não pertence à família de Deus. O que pertence à família de Deus é homem e mulher. Né? Essa é a família verdadeira. O resto, ela não pertence à família de Deus. Por isso que nesta noite, dentro dessa reflexão, o que eu quero te trazer atenção é que o maior teste que nós temos é a família. A família é o maior teste na vida de um ser humano, porque se você fracassar, preste atenção, se você fracassar com a sua família, você fracassa em todas as áreas da sua vida. Você vai fracassar. Que é isso, projeto? Olha mais um pouquinho no texto em Gênesis, você vê que Deus ele colocou uma responsabilidade muito grande nas mãos do Adão e na mão e voltada à sua esposa como auxiliar. Colocou o jardim do Éden para Adão cuidar. E Adão não deu conta de cuidar desse jardim. Satanás entrou, né, com toda a sua artimanha para destruir a família que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Olha como a coisa é complexa. Então, quando você vê uma família destruída, não pense em outra coisa. Satanás tem o dedo de Satanás ali. E você vê que Satanás entrou no jardim, conquistou a Eva, e a Eva veio desobedecer a Deus, e depois fez com que seu esposo também desobedecesse a Deus. E caísse ambos. E aí você vê as consequências que nós temos pago até hoje por causa de Adão e Eva. Por causa de Adão e Eva. Então, a família verdadeira, essa família que eu estou falando aqui, que Deus criou a sua imagem e semelhança, é essa que nós temos que batalhar, a nossa família. Se nós não passar no teste relacionado à questão da nossa família, nós fracassamos em todas as outras áreas. Você vê pessoas que, por que tem muitos que fracassam? Seja pastor, seja obreiro, seja pessoa simples. Largam as suas famílias por buscarem outras famílias e aí nunca mais eles são pessoas felizes. Não tem como ser feliz. Primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento e assim por diante. São pessoas frustradas. Porque a palavra de Deus fala que só tem uma maneira de um casal vir a separar-se ou a deixar-se um ao outro e ter uma oportunidade de arrumar outra companheira ou companheiro. Então a Bíblia fala que no caso de adultério, que se alguém adulterar, tem a possibilidade de ambos não perdoar um ao outro e estar livre. Ou a questão da morte. Tirando isso, não tem. E a gente vê que na sociedade hoje, você trocar de família, você trocar de casal, você trocar de cônjuge, é como troca de roupa. E acha que tudo fica tudo certinho por aí. Não é, de maneira nenhuma. Por isso que aqui está falando. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Quer dizer que você vai estar trocando a imagem de Deus toda hora? A comunhão que você tem com Deus, você vai estar trocando diretamente assim? Então preste atenção. Pague o preço por sua família. Pague o preço por sua família, porque Satanás ele não quer que você tenha família. Satanás não quer que você seja feliz com sua família. Mas a importância da família você vê que é grande, porque Deus criou a família para quê? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a mulher? Já tinha os anjos, já tinha tudo, já estava muito bem.
como Deus não é humano, né? Mas nós conhecemos a história que Deus fez com que o seu filho viesse e nascesse de uma mulher. Deus veio e se materializou em homem, no ser humano, a imagem e semelhança sua. Olha como o negócio é misterioso. E aí nós conhecemos a história. É por isso que Deus ele fez de tudo para vir enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados, para poder fechar aquele buraco que Adão e Eva fez no jardim do Éden. Quer dizer, o segundo Adão veio restaurar o jardim. Veio restaurar o jardim do Éden. Então nós sabemos que nós, igreja, somos uma família poderosa, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Todos aqueles que estão fora do propósito de Deus não é a sua imagem e semelhança, de maneira nenhuma. Então, devemos agradecer porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E saber que se nós não passar, nós, pastores, não conseguir passar no teste da família, nós não vamos passar em teste nenhum. É por isso que Satanás até hoje confronta Deus relacionado à família. E a família para Deus, a família no ponto de vista para Deus é um teste. Ele fez, Satanás desmanchou aquele propósito e Deus continua, e Deus restituiu através de Jesus Cristo para mostrar para Satanás que a família que ele criou é uma família perfeita, que um dia vai morar no céu. Creio que Deus criou o homem no princípio de todas as coisas. Deus não criou o homem já sabendo que o homem ia fracassar. Misericórdia, eu não creio nisso, que Deus ia criar o Adão e a Eva sabendo que ele ia fracassar. Não creio. Eu não creio que Deus, quando criou os anjos, ele já sabia que um dos seus anjos ia trair ele. Também não creio nisso. Eu não creio que Deus, quando Jesus estava aqui, que escolheu os seus discípulos, e escolheu Judas já sabendo que Judas ia trair. Eu não consigo ver deste âmbito, de jeito nenhum. Porque aí se torna uma coisa assim meio estranha. Deus dá uma oportunidade a alguém já sabendo que ele vai fracassar. Misericórdia. Misericórdia. Então, eu vejo que a família é muito importante. E é um teste. E é um grande teste. E nós devemos passar nesse teste da família. Porque se nós não passar nesse teste da família, fica complicado. Fica muito complicado para a gente dar continuidade da nossa vida. A família, ela é um teste muito grande. Por isso que Satanás bate em cima direto para destruir as famílias. Porque destruindo as famílias, o homem sem família fica meio esquisito, é vazio demais o homem sem família. Então, que essa reflexão você venha refletir bem, e a partir de hoje você venha pagar um preço por sua família. Porque o teste da família é para todos. Se você não passar no teste da família, você não passa em nenhum outro. Agora, se você passar no teste da família, você passa em qualquer outro teste na vida. Esse foi o entendimento que Deus me deu relacionado a essa questão. Voltado à questão do homem e da mulher. Que Deus possa te abençoar. E vamos esperar até a próxima reflexão. Shalom.